E aí, turma, tudo bem? Videozão de hoje vai ser a respeito de umas ferramentas que eu estava precisando comprar aqui para a oficina. Eu meio que deixei acumular a necessidade de comprar algumas ferramentas para fazer a compra de uma vez só. Então meio que chegou separado algumas coisas que eu comprei e eu esperei chegar tudo para estar fazendo esse vídeo para vocês. Comprei aqui mais ou menos umas 250 a 300 brocas que eu vou estar mostrando para vocês aí com um pouco mais de detalhe. E brocas, machos e algumas ferramentas para fresa, ferramenta para torno e essas coisas que a gente precisa aqui na oficina. E comprar esse monte de ferramentas vai me trazer um certo problema e vocês vão ver por quê. Hoje eu tenho lá os gaveteiros que eu tenho específico para fazer o armazenamento dessas ferramentas, não está do jeito que eu gostaria que fosse, né? Não está ruim a organização, mas também não está muito bom. E junto com essas ferramentas que eu comprei também uns organizadores, uns divisores de gaveteiro da Sanches Blanes. Então vocês vão ver lá como é que está hoje e como é que vai ficar depois que a gente fazer a organização, acondicionar as ferramentas da forma que eu gostaria, usando essas peças aqui da Sanches Blanes. Então vamos ver as ferramentas que eu comprei aqui. Então, ó, que eu tava precisando comprar ferramenta já tinha um bom tempo, era principalmente brocas e machos. Então o que eu comprei aqui, ó, são vários machos da OSG, né, que é a marca que eu mais gosto de usar. São com certeza aí os melhores machos, quem trabalha na área sabe que são os melhores machos que a gente consegue comprar, são da OSG. Então são os meus preferidos. E um joguinho aqui com 6 machos M6, brocas da Mulf e da Dormer. Mulf é uma fabricante de brocas que eu comecei a testar recentemente e estou gostando muito do desempenho delas. Essas brocas aqui ela tem a composição tem cobalto na composição do material dela, brocas de aço rápido. Então aqui várias medidas, 5.3, diâmetro de 5 milímetros, algumas brocas. Tem aqui a brocas de 3.3 milímetros. Aqui tem outras medidas, acho que são 4 milímetros. Então, muitas brocas que eu estava precisando comprar já há um bom tempo. Vou mostrar aqui para vocês, né? Tem aqui brocas tanto da Mulf, que é desenvolvimento suíço, essas brocas. Eu não tenho certeza se são fabricadas na Suíça, mas ó, tecnologia suíça, brocas são muito boas. Mulf, ó, broca de 8.1 milímetros. Broca de 9 milímetros e meio, aqui tem 5 brocas se eu não me engano. Brocas de 10 milímetros da Mulf, todas com adição de cobalto na composição. Aqui são Dormer, brocas da Mulf, acho que isso daqui são 5 milímetros, 5.2 milímetros. Brocas de 7.5 milímetros. Brocas da Mulf de 9 milímetros, 5 brocas. E também algumas brocas da Dormer, que é aquela linha A100, né, conhecido como linha A100, que ela tem um ótimo desempenho em inox também, que são aquelas brocas oxidadas. Então essa daqui o pessoal conhece bastante. Essas daqui são brocas excelentes da Dormer, fabricadas no Brasil, e as Mulf, se eu não me engano, são fabricadas na Suíça. Um detalhe interessante aqui para quem não conhece, né, são poucas pessoas que conhecem as brocas da Mulf. E tava um preço muito bom lá no meu fornecedor. E eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe interessante, que é a respeito da afiação dessas brocas da Mulf. Vamos pegar aqui a comparação entre uma broca da Mulf e uma broca da Dormer. Aqui acredito que vocês vão conseguir estar enxergando a diferença na afiação da broca da Mulf. Estão vendo que ela tem dois ângulos. Ela tem o ângulo aqui de corte, depois tem um ângulo de alívio. Isso daqui ajuda bastante na centralização das brocas na hora de fazer a furação. Então essa broca aqui a gente chama de broca autocentrante. Então você não precisa nem fazer um furo de centro e nem mesmo fazer um puncionamento na peça na hora que você vai fazer a furação com essas brocas aqui. Ela é autocentrante. Se você tiver um mandril bom ou um outro porta-ferramenta, um porta-pinça muito bom, com batimento bem pequeno, você consegue fazer a furação sem a broca dançar, né? Sem ela dar aquela flambada no início da furação. Enquanto a broca da Dormer, que é uma excelente broca também, ela não tem esse ângulo, ela não tem essa afiação, né? A afiação dela é padrão. Então, para você ter uma boa centralização dessas brocas aqui, essa daqui já tem necessidade de você fazer um furo de centro ou até mesmo fazer um funcionamento na peça antes de fazer a furação.
E essa broca aqui, ela tende a, se você for fazer uma furação muito comprida, vou fazer uma furação aqui no comprimento dela inteiro, dependendo da precisão da peça, o furo ele começa a dar um certo desvio lá no interior da peça. Agora essa daqui não, ela mantém a centralização do furo muito melhor do que a broca com esse tipo de afiação aqui, mas são brocas excelentes. O que mais que eu precisei comprar aqui recentemente eram brocas que eu uso nos tornos CNC, que são as brocas de metal duro com refrigeração, igual essas brocas aqui da Mitsubishi. Então vamos ver aqui, ó, essas brocas aqui, ela tem o detalhe de ter o furo de refrigeração. Então eu uso lá um porta-pinça específico que ele tem uma vedação na pinça. Então o fluido de refrigeração ele entra aqui por trás da broca e ele sai lá dentro da furação, dentro da peça. E aqui acaba elevando bastante a durabilidade, né, a vida útil da ferramenta. Eu consigo aumentar os parâmetros de corte, né, avanço e velocidade de corte. E além de estar refrigerando exatamente lá na pontinha da ferramenta, na aresta de corte, ainda auxilia na evacuação do cavaco, né? O cavaco, quando ele entra aqui na hélice, quando o fluido está saindo pela ponta da broca, o cavaco ele sai muito mais fácil aqui, o que ajuda, né? O que impede da broca quebrar com facilidade por conta de acúmulo de cavaco na hélice. E a gente sabe que isso é um problema bastante recorrente em brocas compridas, que não tem a refrigeração pelo centro da ferramenta, né? Esses canais, esse furo de refrigeração na ferramenta. Então aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brocas de metal duro que eu comprei. Comprei lá na Piratininga. As outras brocas de aço rápido eu comprei com um fornecedor de ferramentas que eu tenho, acho que é lá do interior. Então foram essas brocas aqui de metal duro, os machos já mostrei. E tem umas ferramentas interessantes aqui para fresa, não sei se todo mundo conhece, né? Mas são essas ferramentas aqui que ela tem a ponta intercambiável, são as fresas de ponta intercambiável. Deixa eu pegar uma outra medida aqui, ó. Então o que acontece? Você tem esse material aqui que ele é metal duro, e aí você consegue fazer a substituição somente da aresta, somente da ponta de metal duro. Então você vem aqui, você rosqueia parafuso aqui e aqui você tem uma ferramenta de metal duro com a ponta nesse caso daqui é uma ponta de, acho que é uma ponta semi-raiada, né? Uma ponta que ela tem um raio bem da aresta de corte aqui na pontinha. Então dá pra gente trocar essa ferramenta aqui, tira essa ferramenta que era uma fresa, dá pra colocar, por exemplo, uma fresa raiada, né? Aquela famosa bal que a gente chama, né? Então, ó, você troca somente a ponta da ferramenta e você tem diversas opções, diversa utilidade. Numa ferramenta, você só troca a ponta. Então, desgastou, você troca, tira ela, coloca outra. Tem a opção de colocar uma outra ferramenta também, que essa daqui é tipo uma broca de centro, né? Então, com o mesmo material, com esse mesmo cilindro de material aqui, você só substitui a ponta e você troca. E você tem a mesma utilidade, 1 milhão de utilidades aí para essa mesma, sem precisar tirar a ferramenta lá da fresa. É bastante interessante. É a primeira vez que eu vou estar usando esse tipo de ferramenta aqui da Scar. Bom, e o que eu comprei lá para me ajudar na organização das ferramentas são esses separadores de divisores de gaveta, que aí a gente vai estar condicionando as brocas, as ferramentas, machos, alargadores, enfim, tudo nesse tipo de material aqui da Sanches Blanes. Vamos lá dar uma olhada como é que vai ficar. Bom, como é que a gente se encontra hoje com relação à organização dessas ferramentas? Aqui são brocas de metal duro que eu deixo guardado, fica tudo nessa gaveta aqui, as brocas de metal duro. Então tá desorganizado, não tá ruim, muito ruim, mas também não tá muito bom. Então elas estão assim, aqui são só metal duro. Aqui embaixo eu tenho brocas de aço rápido, de até 20 milímetros, brocas de aço rápido, broca de centro. Também não tá tão ruim, mas também não tá bom, né? E aqui mais embaixo eu tenho umas brocas um pouco mais longas, né? E outras brocas mais para outras utilidades, tipo broca longa, broca escalonada, tem aqui broca para concreto também, escariadores, essas coisas aí, broca serra-copo, né?
E a ideia é deixar mais ou menos nesse padrãozinho aqui. Aqui já deixei colocado aqui nessa gaveta os separadores de gaveta, os organizadores da Sanches Blanes. Tem mais um pouco ali que a gente vai arrumar, tem um pouquinho ali dentro da caixinha. Então é mais ou menos deixar nesse padrãozinho aí. E depois de separar tudo, deixar identificado as medidas e tudo mais. Porque hoje, com essa quantidade de brocas que eu tenho aqui, que eu tenho bastante ferramenta, se eu for pegar aquelas 200 a 300 brocas e colocar tudo aqui junto, toda vez que eu for precisar de alguma ferramenta, de alguma medida específica, eu vou gastar muito tempo procurando. Então, a ideia é agilizar esse processo de toda vez que eu estiver precisando de alguma ferramenta. Então, acredito que vai ficar muito bom. E desse jeito aqui é mais ou menos o padrão da época que eu trabalhava na Mercedes, né? Eu lembro que a gente tinha os gaveteiros da Sanches Blanes e os organizadores de ferramentas da Sanches Blanes também. E era desse jeito que a gente organizava lá no setor que eu trabalhava, lá no setor de protótipos. Então eu estou copiando a ideia do meu antigo emprego aí. Vamos ver se vai ficar bom? Vamos ver aqui então como ficou a organização dos gaveteiros. Eu fiz a identificação das gavetas com tudo que tem dentro, né? Essa gaveta aqui, por exemplo, ela tem os instrumentos de medição. E essa gaveta aqui que era a principal para ferramentas de brocas de aço rápido, ficou desse jeito aí. Então fiz a identificação das brocas, todas na medida crescente aí. Ficou muito melhor do que eu até imaginava, né? Se eu fosse acrescentar todo aquele volume de brocas que eu comprei do jeito que estava organizado anteriormente, ficaria complicado, viu, de encontrar as brocas na medida que eu estivesse precisando. Então essa gaveta ficou assim. Tem a gaveta aqui com as brocas maiores, né, maiores que 10 milímetros e brocas longas, escariadores e tudo mais. Ficou desse jeito aí, eu ainda não fiz a identificação das medidas. E também eu mexi bastante nas brocas de metal duro, que elas ficaram assim, ó. Se vocês forem perceber, eu coloquei as brocas de metal duro na forma horizontal, né? Enquanto as brocas de aço rápido, eu coloquei elas na vertical mesmo. E por que eu fiz isso? As brocas de aço rápido, elas não são tão frágeis quanto as de metal duro. Então, mesmo que eu abra e feche a gaveta e elas se movimentem e batam uma nas outras, não tem problema. Mas agora as brocas de metal duro, se eu deixar elas na vertical, quando eu abrir e fechar a gaveta, elas vão ficar batendo uma na outra e eu corro um risco de trincar a ponta das brocas. Então, por isso que as brocas de metal duro eu organizei dessa forma aqui. Eu acabo não ganhando tanto espaço, mas pelo menos eu não corro o risco de quebrar as ferramentas, trincar as ferramentas e tudo mais. E aí, o que vocês acharam? Gostaram?
Eu confesso que eu gostei bastante, ficou assim até melhor do que eu imaginava. Não se esqueçam de comentar a respeito do vídeo e a respeito da forma com que eu organizo minhas ferramentas, as ferramentas novas, se vocês conheciam essas ferramentas, a afiação que eu comentei ali. E é isso aí. Tem um spoilerzinho ali de como tá o Torno Index hoje, né? O MC170, que eu ainda estou fazendo processo de preparação à pintura, desmontagem, então tá ali, mas em breve tem um vídeo só dele aí, terminando, né? Finalizando pintura e tudo mais. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Abraço.